No Repórter EduFG de hoje, o diretor jurídico da Proifes Federação, professor Eduardo Rolim, aborda a alteração nas alíquotas de contribuição previdenciária dos professores. A tabela da contribuição previdenciária, ela já foi prevista na própria emenda constitucional que criou ela, né? Que é a emenda constitucional número 103, lá de 2019, a reforma da Previdência. A própria emenda constitucional previu que todos os anos a tabela seria reajustada. E ela tem parâmetros bem claros que determinam esse reajuste. A gente não precisa nem esperar a publicação da portaria do governo, basta saber que mudou o valor do salário mínimo, a gente sabe que muda o valor da primeira faixa. Mudou o valor do teto do regime geral da Previdência Social, muda todas as demais faixas, sempre no mesmo valor que muda o teto do regime geral. Para a maior parte das pessoas, diminuiu o valor da contribuição previdenciária. Para alguns grupos especificamente, aumentou. Mas, de qualquer maneira, não foi por uma boa razão, não. Quem pagará menos de previdência, pagará menos porque não teve reajuste salarial no ano de 2021, assim como não teve em 2020, não teve em 2019, não terá em 2022, provavelmente. Existem grupos, porém, que terão que pagar mais. Basicamente, dois grupos pagam mais. O primeiro é um grupo que não existe entre os professores do Magistério Superior nem do EBTT. É bom ficar claro. Não existe nenhum professor do Magistério Superior ou do EBTT que receba um salário mínimo. Agora, pode ter servidores públicos que recebem exatamente um salário mínimo. Essas pessoas pagavam até o ano passado 7,5% sobre o salário mínimo de 1.045 e passam a pagar a partir de agora 7,5% sobre um mínimo de R$ 1.100, que é o valor do salário mínimo. A alíquota, é importante dizer que ela não muda, 7,5%, assim como as demais alíquotas, o valor que cada faixa paga da alíquota também não mudou. O que muda é o que a gente chama de alíquota efetiva, que é o quanto efetivamente a gente paga de previdência sobre a nossa remuneração total. O segundo grupo que paga mais previdência é o pessoal que nós chamamos de quarta e quinta gerações, ou aqueles que migraram para o regime de previdência complementar. São os professores que entraram no serviço público após 4 de fevereiro de 2013. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm como limite máximo de contribuição o teto do regime geral de previdência social. Não importa que a pessoa ganhe R$ 10.000, R$ 15.000, R$ 20.000, ela contribui sobre o valor máximo, que no ano passado era R$ 6.101, e esse ano passou a ser 6.400 e poucos reais. Essa parcela de R$ 300 sobre a qual eles não pagavam previdência, passaram a pagar a partir de agora. Isso, evidentemente, se o salário dessa pessoa for superior ao teto, superior a esse valor de 6.400. Rolim também fez um relatório que comprovou uma perda salarial de quase 23% na carreira docente desde 2015. A gente tem que partir do seguinte pressuposto, porque para falar em perda, nós temos que falar perda sobre o quê? Nós estamos perdendo em relação ao quê? A partir do Plano Real, que é julho de 1994 para cá, nós fizemos um estudo no Proifes, que já está publicado há vários anos, ele é atualizado sempre, que mostra qual é o valor do salário do ponto de vista real, descontada a inflação desde 1994. Em 2007, começam os acordos que o Proifes firmou, que foram 5. 2007, 2008, 2011, 2012 e 2015. Em todos esses reajustes, praticamente, com exceção do de 2011, o reajuste foi superior à inflação. E nós fomos recuperando todo o passado lá. E a gente consegue reajustes acima da inflação de tal sorte que, em março de 2015, é o maior salário de professor universitário no Brasil desde julho de 1994. Significa, então, que descontado esses 10,8% que nós tivemos de reajuste para todo mundo de 2015 para cá, hoje nós deveríamos ter, para compensar a inflação do período, um reajuste de 23% para voltar ao nível de março de 2015, que é o maior salário que nós tivemos na série histórica desde 1994. Em meio a tudo isso, o governo federal continua se recusando a negociar ou a fazer qualquer tipo de reajuste. Inclusive tem uma lei complementar, a Lei Complementar 173, foi aprovada pelo Congresso aí durante a pandemia, que proíbe reajuste salarial até 31 de dezembro deste ano. Mas isso significa que, muito provavelmente, se a gente não tiver negociação esse ano, que, aliás, é o que se avizinha, né, com esse governo
não tem negociação, é muito provável que não vá para o orçamento de 2022 e, portanto, que nós não tenhamos também reajuste em 2022, o que significa que essas perdas certamente vão crescer muito daqui até o final do atual governo, que é o final de 2022. Nem todo mundo sentiu essa perda que nós falamos aí de 23%, porque no meio desse período que nós estamos falando, teve a reestruturação de carreira, de 3 parcelas, né? 2017, 2018 e 2019. Então, as pessoas que estavam no meio da carreira para cima, elas tiveram uma recuperação de cerca de 8%, mais ou menos. Então, a perda é um pouco menor. Mas para quem estava lá no início da carreira, a perda é cheia. É exatamente essa que nós estamos falando aí. Então, e também a outra coisa que eu acho que é importante comentar é que nós estamos falando do reajuste dos professores, porque por conta desses acordos todos que o PROIFES firmou, nós tivemos reajuste acima da inflação ao longo dos anos de 2007 a 2015. A maior parte dos servidores federais não teve. Então, a perda acumulada dos servidores federais no conjunto é bem maior do que essa. Valores que eu não saberia nem estimar, porque depende de cada uma das categorias, mas são valores bem superiores a esses dos professores. Isso só nos mostra uma coisa, que é momento de mobilização. Sem mobilização, sem luta, nós não vamos conseguir reverter esse quadro, e certamente o empobrecimento da nossa categoria, que ainda não é tão grande, como eu acabei de falar em números aí, mas ele será muito maior se a lei do teto continuar e se a gente não tiver reajuste salarial. A gente pode voltar ao empobrecimento dos anos 90. E isso realmente é uma coisa que nos preocupa sobremaneira. Até por isso que a gente divulga esses cálculos aí, para as pessoas entenderem a sua própria situação.